Nós saudamos a todos com a graça e a paz de Jesus. Queremos agradecer a Deus por estarmos mais uma vez aqui para adorarmos o nome do Senhor. Quero saudar você que está em casa, nos assistindo. Que Deus possa estar lhe abençoando e que nós possamos juntos adorar o nome do Senhor. Vamos louvar ao Senhor nesse momento. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. É sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Você é bem-vindo aqui, a casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça,
deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Amém. Seja bem-vindo aqui no nosso lugar, Pai. Muito obrigado porque o Senhor está conosco e tem nos abençoado, tem nos enchido da Tua graça. E a Tua palavra diz lá no livro de Efésios 2, do 4 ao 10. Efésios 2, 4, 10. Você pode acompanhar aí em casa o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou antes para que nós praticarmos. O amor de Deus é grande, é misericordioso. Foi o ousado amor de Deus que se entregou lá na cruz do Calvário por nós. Amém? Vamos adorar esse Deus maravilhoso. Falar, tu cantava sobre mim.
Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém. Engrandecido seja o nome do Senhor. Vamos continuar adorando o nome do Senhor com uma canção que a semana passada nós ensinamos para vocês e nós queremos cantar novamente. Ela se chama Rei do Meu Coração. Que o Senhor Jesus, Ele possa ser o Rei do seu coração todos os dias. Amém? Vamos cantar esse louvor. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, oh. E do meu coração seja o
quero convidar a igreja, você aí de casa, a, junto conosco, interceder o nome de Jesus. Vamos fazer essa oração, pedir a Ele para que Ele continue nos protegendo. Nós sabemos o quanto Ele é bom, mesmo sem a gente merecer, Ele continua sendo bom. E a gente quer que nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, nos nossos trabalhos, na nossa casa, o medo, a incerteza, que eles sejam tirados de nós, que eles sejam lançados fora, e que Jesus tome conta do nosso coração, que Ele tome conta da nossa vida, que Ele tome conta dos nossos pensamentos, e que a gente possa entregar tudo que nós somos a Ele. Vamos orar agora, engrandecer o nome dEle através dessa oração. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos salvou, mesmo sem nem merecermos, Pai. Nós, pobres, pecadores, não merecíamos nada, não tínhamos valor nenhum. Mas mesmo assim, o Senhor continuou sendo bom. O Senhor é bom, o Senhor é bom todos os dias. Todos os dias nós temos uma nova oportunidade de viver. Temos uma nova oportunidade de engrandecer o Teu nome, de estar perto de Ti, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor. Eu quero colocar em Tuas mãos, Pai, as nossas vidas, a vida das nossas famílias, dos nossos amigos, dos nossos chefes, que eles possam cada vez mais ser abençoados por Ti, Pai. Que o Teu amor venha, Pai, nos abraçar, venha nos confortar nesse momento. Sabemos que muitas pessoas estão tendo perdas, que às vezes a gente nem entende, mas o Senhor sabe cada uma dessas perdas. O Senhor tem um propósito para isso, Pai. Que o Senhor possa cada vez mais estar trabalhando no nosso coração, que brevemente nós possamos estar reunidos novamente na Tua casa, para engrandecer, para louvar o Teu nome, Senhor. E que rapidamente essa doença vá embora, que a gente encontre uma cura, que as pessoas possam se prostrar diante de Ti, para agradecer, Pai, pelo livramento, por cada vez mais que o Senhor nos deu uma oportunidade de viver, Senhor. Muito, muito obrigado, Pai. Abençoa a nossa igreja, abençoa as nossas famílias, abençoa o pastor, todos os que estão aqui, Senhor. Que essas pessoas possam estar cada vez mais buscando o Teu nome, Senhor. Protege todas as famílias do Viva Esperança, Pai, que necessitam de Ti, que estão cada vez mais ansiosas, estão cada vez mais receosas, Pai, com a situação atual do nosso país. Mas que o Senhor possa ser o conforto, que o Senhor possa ter o provedor, que o Senhor é o Salvador da nossa nação, Pai. Que nós possamos cada vez mais buscar engrandecer o Teu nome. Somente a Ti, Senhor, somente o Senhor deve receber o louvor verdadeiro. Somente o Senhor é digno de honra e de glória, Pai. Por esse motivo eu Te peço, Senhor, eu Te peço para chegar agora nas casas, nos corações, Senhor, daqueles que estão meio que aflitos, Pai, que não sabem o que fazer, que perderam o norte, Pai. Que o Senhor possa fazer com que eles encontrem, através da Tua palavra, Senhor, através do Teu caminho, o direcionamento certo, Pai. Que a gente não se desespere, que mesmo nessa doença a gente saiba que o Senhor é Deus, o Senhor é bom, o Senhor está conosco todos os dias, Pai. Muito, muito obrigado, Senhor. Seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Rei do meu coração, seja o monte que percorro, a fonte que eu bebo és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, Tu és bom, bom, oh, oh, Tu és bom, bom, oh, Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração,
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu és bom, bom, oh, oh. 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 Aleluia! Engrandecido seja o nome do Senhor. E o Senhor Deus, Ele tem um grande projeto de ter uma família com muitos filhos semelhantes a Jesus. E nesse momento nós vamos fazer o nosso momento de dízimos e ofertas. E vai estar saindo aí a legenda, o número da conta da igreja, e você pode depositar os seus dízimos e as suas ofertas. E enquanto isso nós vamos louvar ao Senhor com uma canção que se chama Projeto de Deus. Você é um projeto de Deus. Amém? Tu és Deus, de graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a ti. Aleluia! Porque você é um projeto de Deus. Tu és Deus, de graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a ti. Levantarei as minhas mãos do santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado Mestre, pois tu és digno de adoração. E como os anjos quero ser iluminado na beleza da tua santidade, pois minha vida é um projeto de Deus e nada pode mudar. Tu és Deus, de graça e misericórdia. Tua vida é a grande razão do meu existir. E como eu te amo, meu Senhor e Rei, toda honra e glória sejam a ti. Levantarei as minhas mãos do santuário e verei a tua glória, meu Senhor, amado Mestre, pois tu és digno de adoração. E como os
pode mudar. Olá, meu irmão e minha irmã, boa noite. A graça e a paz de Jesus. Espero que todos estejam bem, que tenham tido uma semana abençoada, uma semana tranquila. Sabemos que não tem sido dias fáceis, mas temos entendido que o nosso Deus tem nos dado uma direção nesses tempos, e eu espero que você esteja compreendendo a voz do Espírito de Deus para a sua vida, nos conduzindo a uma compreensão mais nítida, mais clara, daquilo que Ele deseja que a sua igreja seja e faça nesses tempos de pandemia, de distanciamento social, que de fato você possa estar encontrando oportunidades para falar do Evangelho de Jesus e anunciar o seu nome. Estamos então nessa série, nesse mês de junho, fazendo a seguinte questão: a igreja está em quarentena? Estamos destinados a ficarmos nesses dias parados, sem fazer nada, sem nos movermos, sem de alguma forma pararmos ou não contribuirmos com o crescimento e anúncio do Evangelho de Jesus? Essa questão tem nos deixado inquietos, e nós vamos tentar durante esse mês encontrar algumas respostas. Na semana passada nós começamos conversando sobre esse tema na perspectiva de um samaritano, entendendo que Deus, Ele pode estar nos chamando para utilizarmos aqueles elementos que são usados no culto, que são usados no templo, nós possamos usá-los do lado de fora, nas feridas daqueles que estão sofrendo. Portanto, iniciamos pensando nessa ideia de que o Senhor tem nos convidado para irmos a campo de verdade. E nós vamos ampliar isso hoje ainda mais. Mas antes de começarmos tratando da nossa mensagem, da nossa reflexão, eu quero fazer menção aqui e trazer os nossos sentimentos, em especial para a família do irmão Messias, irmã do céu, que perdeu a sua mãe em razão da Covid-19. E nós assim temos orado e pedido ao nosso Deus que alivie as dores dos nossos irmãos, que traga consolo à família. Eu quero também aqui lembrar de um grande amigo meu, João Ricardo, perdeu sua mãe também esta semana. Que Deus esteja consolando o coração de toda a família. Não tem sido dias fáceis, as coisas têm de fato nos apresentado esse tempo, essas situações de sofrimento, e nós oramos e pedimos a Deus que traga de fato consolo ao coração das famílias, daqueles que têm perdido seus entes queridos, que Deus os console em nome de Jesus. Ao mesmo tempo, eu quero também aqui registrar, vocês estão vendo atrás de mim, estão algumas cestas básicas que de alguma maneira podem estar representando aqui aquilo que essa igreja tem feito em prol de pessoas que têm passado por dificuldades. Deus deu a esta igreja o privilégio de termos um braço importante que atua nessa área social, que é o Instituto Viva Esperança. E nós, em parcerias com outras instituições, com outros órgãos, com ONGs, nós conseguimos recursos para podermos ajudar pelo menos 200 famílias. Sabemos que isso é muito pouco diante da grande necessidade que nós temos visto e vivenciado, mas é a nossa parte, é a nossa colaboração que nós podemos dar àquelas pessoas que hoje estão passando por dificuldades, especialmente aquelas que estão ligadas
ao Instituto Viva a Esperança e a nossa igreja, a nossa comunidade. Que Deus assim continue abençoando a vida de todos aqueles voluntários que têm nos ajudado a realizar esse projeto e a fazer com que tudo isso aconteça. Estamos na expectativa de que logo tudo possa voltar a ser como era, mas estamos ainda nesse tempo de isolamento, nesse tempo de prevenção, e pedimos a você que, em nome de Jesus, esteja orando e intercedendo por nós. Muito bem, queridos, mas vamos para aquilo que de fato talvez seja o mais importante nessa história toda, que é a exposição da palavra de Deus. Possamos entender aquilo que o Senhor Deus tem para as nossas vidas, para o nosso coração hoje à noite. Muito bem, eu gostaria de começar essa reflexão, essa mensagem, citando algo que um autor, que eu gosto muito de ler os seus livros, chamado Miroslav Volf. Ele tem um livro chamado Fé Pública, e há uma citação, algo que ele diz no livro, que eu trago como citação, e eu queria que você ficasse atento a isso que ele vai dizer, que serve de alguma forma como introdução àquilo que nós vamos conversar hoje à noite. Ele diz o seguinte: para as comunidades primitivas, serem perseguidas não era nenhuma causa de alarme, mas uma desagradável ocasião de se regozijarem. Estar encurralado num canto escuro, longe da vista do público, não era sinal de fracasso, mas de manter-se em boa companhia. De modo muito semelhante ao de numerosos seguidores de Cristo perseguidos no mundo hoje, as igrejas primitivas, no que parece, tiveram de enfrentar sua precária marginalidade com confiança e espírito criativo. Nós, que fazemos parte, pelo menos no caso do Brasil, nós absorvemos muito da cultura ocidental, e ele faz essa referência, dizendo: nós ocidentais, em contraste com isso, estamos alarmados com a diminuição da nossa influência. Em meio a uma oposição feroz, os cristãos primitivos celebraram e incorporaram um estilo de vida que eles experimentaram como uma dádiva de Deus e que modelada na pessoa de Jesus, um parâmetro da verdadeira humanidade. Em contraste com isso, vivendo em liberdade e na prosperidade econômica, muitas igrejas do Ocidente, principalmente nos Estados Unidos, lamentam a perda de influência e tramam formas de conquistá-las mediante a conquista do poder político. Isso não é muito diferente da realidade do nosso país. Em uma circunstância, em um retrato histórico que temos vivenciado, talvez o que mais tem nos deixado assustados é que me parece que a igreja, as nossas igrejas, elas têm vivido uma busca muito grande por protagonismo, de ser vista, de ser reconhecida. A perda de influência, da capacidade de se mostrarem como igrejas que existem, que têm influência, que agrega pessoas. E na ânsia de fazer com que tudo isso se torne uma realidade, a igreja, em alguns dos seus segmentos, tem se vendido e se prostituído a uma realidade da qual ela sempre, ao longo de toda a história da sua existência, toda vez em que ela se vende, toda vez que ela se coloca à disposição dos poderes políticos, infelizmente, ela perde a sua relevância e a sua capacidade. Então, naquilo em que ela busca, que é relevância, na verdade, nessa
ânsia de ser reconhecida, e nesses acordos que ela vai fazendo, na verdade, se ela é uma comunidade missional que proclama o Evangelho, infelizmente, nessa maneira de viver e nessa maneira de ser, ela perde a sua capacidade de influenciar, pelo menos influenciar os de fora. Portanto, algumas questões surgem à luz dessa citação que nós acabamos de ver. Então, como interpretar a nossa identidade? Por que temos tanto medo de perseguição? Por que temos tanto pavor à ideia de que a igreja possa ter cerceado, possa ter sido impedida de realizar os seus cultos e as suas celebrações, o seu direito de fazer culto? Por que isso tudo nos assusta? Por que tudo isso nos deixa angustiados? Por que tudo isso nos deixa aflitos, ansiosos, com a ideia de que vamos perder o direito de fazermos aquilo que nós tanto gostamos, ir ao templo? Portanto, à luz da expansão da igreja retratada por Lucas em Atos, eu gostaria de lhe convidar a refletir comigo sobre a identidade forjada na crise. Esse é o tema de hoje. Como podemos encontrar identidade em meio à crise? E como essa identidade ela é construída em meio às crises que nós vamos encontrando e que vão surgindo ao longo do caminho. Para isso eu quero lhe convidar a lermos o texto de Atos, capítulo 11, a partir do verso 19, e aí nós vamos ter uma compreensão mais ampla daquilo que nós queremos conversar hoje à noite. Portanto, o texto, a palavra de Deus, ela nos diz o seguinte: quero convidar você a fazer essa leitura em casa, faça isso com sua família, mas abra a Bíblia e acompanhe comigo a leitura das Escrituras, que diz o seguinte: os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou, e permaneceram fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se e, pelo Espírito, predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano, o que aconteceu durante o reinado de Cláudio. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Saulo. A crise devia nos dispersar.
Eu vou repetir isso. A crise devia nos dispersar. Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição desencadeada com a morte de Estevão, chegam até a Fenícia, chegam a Chipre e Antioquia, anunciando a mensagem apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, cipriotas e sirineus, foram a Antioquia e começaram a falar também aos gregos, contando-lhes as boas novas a respeito do Senhor Jesus, e diz que a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Eu tenho um primeiro ponto a tratar nesse texto. Para alguns, a crise pode ser a oportunidade para nos fecharmos em nossos mundinhos. Para algumas pessoas, a crise, ela é uma oportunidade para alimentarmos uma ideia de passado. Vejam, eu tenho acompanhado nesses dias alguns pastores, homens de Deus, que têm nos estimulado a fazermos essa leitura da realidade que estamos vivendo. Para alguns amigos, para alguns colegas, tanto pastores e para alguns irmãos, parece que todo esse momento que nós estamos vivendo, ele é como se fosse algo que nos impedisse de mantermos as mesmas estruturas e a mesma forma de se pensar. Eu quero que você fique muito, mas muito atento à ideia de que o que vivemos até 2, 3 meses atrás, já pode em algum momento, em algumas circunstâncias, de alguma maneira, já pode ser chamado de antigo. E há pessoas que parece que gostam de viver baseado nesse antigo, nessa velha estrutura, nesse velho jeito de ser. Parece que nós nos adaptamos e adaptamos a nossa mente a só reproduzir o passado, o antigo. Há uma dificuldade de podermos enxergar uma oportunidade de ver algo novo surgindo. É por isso que alguns irmãos judeus, na dispersão, no momento em que a igreja é jogada para fora daquele ambiente em razão da morte de Estevão, uma vez que a igreja é espalhada, até mesmo saindo do ambiente religioso da época, mesmo saindo do recôndito, do lugar seguro que seria Jerusalém, que deixa de ser tão seguro assim, mesmo indo para outras nações, ainda assim, eles se negam a anunciar esse evangelho a quem não seja judeu. Porque é fácil, talvez, falar com quem nos entende mais ou menos. Talvez é mais cômodo ficarmos na expectativa de respostas positivas daqueles que mais ou menos entendem aquilo que a gente está falando. Então eles decidiram falar apenas para os judeus, porque a gente que se acostumou a viver no seu mundo fechado, só vive para a sua gente, só prega para a sua gente, só fala para a sua gente, só olha para a sua gente, só vê a sua gente. Para outros, a crise é a oportunidade de expandir. Se para uns a crise é a oportunidade de se fechar, é a oportunidade de juntar mais, para outros é a oportunidade de expandir. Você, meu irmão, e minha irmã, que faz parte dessa igreja, você que é membro dessa igreja, ou até mesmo você que não é membro, mas que está nos ouvindo, ou você que tem nos visitado,
Eu quero que você preste muito atenção nisso. Você precisa olhar para tudo isso como uma oportunidade de vivermos a expansão e de experimentarmos a expansão do Evangelho de Jesus. Ao invés de você ficar nostálgico, com saudades, você precisa se perguntar: onde Deus está querendo me levar? Nesses dias, nós temos visto pessoas perdendo familiares, nós temos notícias de pessoas aflitas. Semana passada eu disse, no dia em que uma pessoa que você conhece perder um parente, perder alguém, você vai acordar no outro dia preocupado em ligar para essa pessoa e perguntar como ela está? Mas parece que a única coisa que nos preocupa é as nossas próprias vontades e desejos. Na crise em que a igreja é dispersa, alguns viram a oportunidade de falar só para judeus, mas outros disseram: nós podemos pregar para os gentios, nós podemos falar para aquela gente que não faz parte do nosso grupo, para aquela gente que não faz parte do nosso gueto, para aquela gente que não faz parte da nossa roda de conversa. Então eu quero lhe dizer, meu irmão e minha irmã, que é a oportunidade de você olhar para fora e perceber que existe um mundo lá do outro lado, clamando, pedindo pela paz do Evangelho de Jesus. E você que o conhece, e você que sabe quem Ele é, você que experimentou a graça, a misericórdia, a bondade e a generosidade do nosso Deus, Ele, Deus, quer fazer de você um instrumento para consolar, para levar paz, para levar ânimo para a vida de outras pessoas. Essa é uma oportunidade de vermos a ação do Espírito de Deus na nossa vida, como Ele agiu na igreja primitiva, mesmo diante do caos e das dificuldades. Agora, tudo isso nos constata algo importante. O verso 21 diz: a mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. A mão do Senhor sempre estará com os que se lançam na ação da sua obra. A mão do Senhor sempre estará com os que se lançam na ação da sua obra. Você não precisa se preocupar se nesse tempo de pandemia as pessoas vão se converter ou não ao Senhor. O que você precisa é focar sua mente na obra. E mesmo não estando reunidos aqui neste lugar, e mesmo não estando em ajuntamento, em santo ajuntamento, como dizia o meu pastor discipulador, mesmo não estando nesse momento de ajuntamento santo, ainda assim há uma responsabilidade sobre a sua vida e sobre a minha vida. O crescimento é o Senhor quem proporciona. Essa semana, acho que foi a Raíssa, eu estava conversando e ela contou um testemunho de uma colega que encontrou uma outra, já fazia um tempo, se eu não me engano era isso, e que de repente, essa amiga, ela convida para participar de um grupo pequeno virtual, esses grupos online pequenos que estão acontecendo online. A moça participa de um, depois participa de outro, e nesse outro encontro ela toma uma decisão por Jesus. E às vezes eu fico me perguntando, quantas pessoas você convidou para participar da sua reunião online, do seu encontro online? Quantas pessoas você convidou para participar do seu PG online? Quantas pessoas?
São oportunidades. Você não tem que se preocupar se as pessoas elas vão aceitar o seu convite ou não. A única coisa que você tem que se preocupar é: eu preciso fazer alguma coisa. Não fique esperando voltar os cultos presenciais. Não fique esperando o dia em que vamos abrir as portas para você voltar a ser crente novamente. Ou você vive essa realidade hoje, ou tudo o que você tem vivido, que eu possa ter vivido, não passa de uma grande ilusão e de uma grande invenção, ou de repente simplesmente uma reprodução hereditária da minha fé, ou da minha experiência de culto religiosa. O chamado de Deus é para que possamos ser como aqueles que, olhando para os gregos, disse: precisamos anunciar o nosso Senhor para eles. Mas ora, nós não só devemos aprender que a crise deve gerar a oportunidade da identidade. Portanto, em meio à crise, eu começo a descobrir quem de fato eu sou. Eu sou embaixador de Jesus, do seu reino. Eu sou cooperador da sua obra. Eu sou aquele chamado para falar as boas notícias, proclamar as boas notícias do reino de Deus. Essa é a nossa identidade, e isso acontece em meio a qualquer situação. Seja no meio de uma pandemia, seja no meio de dias tranquilos e confortáveis, não importa. Todo tempo é tempo em que Deus me chama e que Deus lhe chama para anunciar o seu nome. Ora, notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. E o verso 23 diz: este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Olha que coisa interessante, vimos isso no versículo anterior, nas passagens anteriores, e mais uma vez nós temos aqui a ideia de que o Senhor continua a acrescentar. Barnabé, há um comentarista bíblico que diz o seguinte: Lucas expressa sua admiração pelas características espirituais de Barnabé. Ele o chama de um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Quem era Barnabé? Um homem que amava pessoas. Um homem cheio do Espírito. Há uma canção, não sei se vocês lembram, que diz: era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolações, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Ora, é isso, é dessas pessoas que nós estamos precisando hoje, são desses santos que nós estamos precisando hoje, é dessa gente cheia de fé, cheia do Espírito Santo, cheia de bondade, cheia de temor, homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas comprometidas com Jesus, não com a religião, não com a sua denominação, não com a ascensão da sua denominação, não com aquilo que ela possa ser, não com a visão que as pessoas possam ter dela. Ser de Jesus, ser discípulo de Jesus, é ser convidado a ser uma pessoa que experimenta essa fé, esse poder que vem de Deus. Barnabé, portanto, é esse homem. Ora, meu querido irmão,
O que a Bíblia nos recomenda, o que Deus nos ensina aqui é: faça o trabalho que tem que ser feito e aguarde que Deus acrescenta às pessoas. Nesses dias, temos sido chamados para fazer a obra do Senhor, para nos colocarmos nas brechas, para sermos a referência que o mundo precisa de paz e de esperança. É por isso que nós temos conclamado a igreja, a independente de onde ela esteja, mas que ela esteja no centro da vontade de Deus. E o centro da vontade de Deus é: façam a missão. Cumpram o papel de comunidade que proclama. Esses dias eu tenho ouvido e eu vi alguns irmãos teólogos dissertando ou fazendo entrevistas, falando a respeito de que se a ceia deve ser feita virtualmente ou não, né? De que batismo, uma igreja realizou batismo virtualmente, deve ser feito ou não, porque todas essas recomendações, elas devem ser vividas no convívio da comunidade da igreja. E no dia que não tiver isso, e no dia que não tiver, no dia que não puder se reunir, no dia que não puder ter o culto, nós celebramos a ceia do Senhor em casa sim, com os nossos familiares, é o nosso corpo. Nós não precisamos fazer isso virtualmente no sentido de fazer de conta, não, acontece. Faça o trabalho que tem que ser feito e aguarde que Deus acrescenta às pessoas. Confie de que você é um instrumento de Deus e que Ele pode usar poderosamente a sua vida na sua obra. Em nome de quem lhe identificam? Quando as pessoas falam de você, quando as pessoas falam da igreja, de quem eles falam? Com quem eles a identificam? A partir do verso 25 diz que então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. Barnabé e Saulo estão empenhados na pregação do Evangelho. E aí, se você vem lendo desde o capítulo 7, da morte de Estevão, o consentimento do apóstolo Paulo à perseguição da igreja, quando ele consente, por exemplo, com a morte do próprio Estevão, a sua conversão, a maneira como Deus o faz prostrar-se diante do próprio Senhor Jesus, uma frase muito interessante de Jesus, dizendo: Paulo, Paulo, por que me persegues? Isso dá uma mensagem. Por que é que Jesus diz que Paulo perseguia? Jesus já tinha ressuscitado, já era o Deus Todo-Poderoso, sentado à destra do Pai. Jesus já tinha assumido a sua forma de governo, de autoridade, de Senhor. Ressuscitado, venceu a morte. Mas ele olha para Paulo e diz: Paulo, por que me persegues? Parece que Jesus, ele sente o que a gente sente, não é? Ele fala a nossa língua. Paulo persegue, Paulo cai diante do Senhor, Paulo tem sua visão turvada, Paulo é levado para um lugar, Deus chama Barnabé e diz: vai até Saulo, e ali ele tenta discipular Saulo. Depois Saulo passa um tempo sumido, desaparecido.
até que quando Barnabé chega em Antioquia, ele diz: Tarso é daqui a um pulo, eu vou lá pegar Paulo, vou trazer Paulo para que possamos evangelizar, falar do Senhor. E diz que Paulo vai e se junta a Barnabé e Paulo e prega o evangelho do Senhor naquele lugar. Queridos irmãos, essa é uma vocação da qual nós não podemos negar nunca. É o nosso papel numa missão que não nos pertence, mas que pertence ao Senhor, mas que nós fomos convidados para fazer parte dela. Outra coisa interessante, a identidade da igreja começa a ser forjada. Eles poderiam ter sido chamados de os nazarenos. Na verdade, o nome que eles recebiam era os do caminho. Era alguma coisa que envolvesse o judeu ou talvez o judeu grego. Mas quando eles recebem o nome de cristãos, alguns historiadores eles vão dizer que o nome cristão, quando é dado como nome aos do caminho, ou aqueles do caminho, esse nome ele é dado de forma pejorativa. A ideia é que eles são os seguidores do Cristo. Lembre-se, o Cristo dava a conotação do Messias, do Salvador. Então é isso. Cristãos. Quem é essa gente? É um bando de maluco que segue um tal de Jesus que o Império Romano matou lá em Jerusalém, e agora eles andam dizendo por aí que ele ressuscitou dos mortos e que ele vive, e que eles chamam ele até de Senhor, de Curios, de César. O Evangelho de Jesus, as boas notícias de Jesus, mesmo que sejam boas notícias, mas é um negócio arriscado. É um negócio que nos compromete. Porque o Evangelho é a caminhada para a cruz. É a identidade com Jesus. Portanto, o nome que nos identifica só pode estar ligado ao nome de Cristo. Seu nome não pode estar ligado à sua denominação. A sua igreja, por mais que ela esteja em uma denominação, ela não pode ser identificada como sendo da denominação. Os nossos nomes não podem estar ligados a um partido político. Os nossos nomes, enquanto comunidade, não pode estar ligada a uma personalidade, não pode estar ligada ao pastor da igreja, não pode estar ligada a ninguém, mas que não seja Jesus de Nazaré. Nós precisamos ser chamados pelo nome de Jesus. Eu me lembro de uma frase antiga que é atribuída a Caio Fábio em uma daquelas épicas pregações dele da década de 90, em que ele dizia: tem muita gente que carrega Jesus no peito, mas tem pouca gente com peito para carregar Jesus. Então a gente vê muita gente por aí, com slogan para cá, slogan para lá, mas a vocação da fé, ou a construção, vamos dizer isso, então, aonde a fé é forjada é em meio à dispersão, à perseguição, a sangue. Anos depois desse tempo que nós estamos tratando aqui, César, o imperador romano, coloca os cristãos como comida para leões nas arenas romanas. Aqui é só o início. Você lembra do que o
o autor que nós falamos no início, ele fala uma espécie de agradável perturbação. Qual é o nome que lhe identifica? Finalmente, crises demandam ações ou ação altruísta. Crises, dispersões, perseguições demandam ação altruísta. Exigem de nós empatia, olhar para o outro como se fosse eu que estivesse no lugar dele. Naqueles dias, alguns profetas desceram de Jerusalém para Antioquia. Um deles, Ágabo, levantou-se pelo Espírito e predisse que uma grande fome sobreviria a todo o mundo romano. O que aconteceu durante o reinado de Cláudio? Os discípulos, cada um, e esse verso 29, ele é a cara da identidade da igreja, do poder do Espírito de Deus quando entra nas pessoas. Os discípulos, cada um segundo as suas possibilidades, decidiram providenciar ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. E o fizeram enviando suas ofertas aos presbíteros pelas mãos de Barnabé e de Paulo. A lógica do caminho inverso. O evangelho chega, mas em seguida ele retorna por meio de ações. É aquilo que o Miroslav Volf fala, a ascensão e o retorno. O mesmo caminho que me conduz à experiência mística da salvação, essa experiência do encontro com Jesus, com o Nazareno, todos aqueles aspectos redentivos que estão dentro das cartas do apóstolo Paulo, toda essa experiência de um conhecimento pleno, de um coração aberto, de um coração justificado, esse mesmo caminho que nos conduz a chegarmos a esse lugar de redenção, é o mesmo caminho que nos conduz ao retorno. Então ele nos ajuda a pensar a importância de uma fé que se caracteriza por uma mão dupla. A minha experiência de fé, ela precisa ter os aspectos dessa ascensão, mas precisa ter o retorno, porque senão a ascensão fica defeituosa, porque ela se transforma numa religiosidade. Ao invés de transformarmos a ascensão numa oportunidade, transformamos ela numa idolatria. Os irmãos de Antioquia compreenderam que ajudar os irmãos de Jerusalém ou da Judéia tinha a ver com suas próprias identidades. Diante da profecia de Ágabo, sabendo do que estava acontecendo na Judéia, esses irmãos se levantam e ajudam. Veja, um fator importante, não tem apóstolos aqui, com exceção de Paulo, mas quem se movimenta são os discípulos, são aqueles que são convertidos em Antioquia, em Chipre, nas cidades em que o evangelho foi alcançando. Essas pessoas, elas, sabendo do que estava acontecendo na Judéia, elas se mobilizam, pegam recursos e enviam. E olhe que Barnabé é enviado pela igreja de Jerusalém até a cidade de Antioquia, porque havia aquela desconfiança. O reino de Deus chegou para os judeus, por que está ultrapassando as barreiras de Jerusalém? Por que está indo para além de Israel?
A gente precisa confirmar isso, precisamos saber se essa gente realmente é de Jesus, pertence ao Senhor, ou se essa turma toda aí está se aproveitando, como se você pegar textos anteriores, foi o caso de um cidadão que de repente viu a oportunidade de ganhar alguma coisa com o reino, com o Espírito Santo. Quando ele vê o Espírito descendo sobre Paulo, ele tenta comprar algo que não é possível comprar. Nós precisamos encontrar essa identidade. A igreja não é aquilo que ela faz aqui dentro. Aquilo que ela faz aqui dentro é uma extensão daquilo que ela vive lá fora. Nós invertemos as coisas. Aqui é um lugar simbólico que envolve aspectos que nos levam a buscar a Deus nesse momento diferente, mas a vida cristã vivida é vivida lá fora. De casa em casa, de porta em porta, de trabalho em trabalho, de rua em rua, de cidade em cidade. Portanto, concluindo nossa palavra, após tudo isso, a pergunta então é: qual é a sua noção de identidade de igreja? Quando você diz que é cristão, que pertence a uma igreja, que pertence a uma determinada religião, e quando você associa isso à fé cristã, o que está por trás disso? O que é que identifica o fato de você dizer que é cristão? São palavras? São proposições? São conceitos? Lembra-se, semana passada, o perito da lei, ele era muito bom em conceitos, mas ele não conseguia vincular fé ou conhecimento à experiência da fé. A experiência é vivida no dia a dia, na realidade, na objetividade da vida, da existência. Não conseguia, só conseguia ver letra, só conseguia ver interpretação. Nós precisamos ver a interpretação, e essa interpretação precisa nos levar a algo que seja prático. Aquilo que Micheline leu aqui no texto, na época, no momento do louvor, quando ela fala lá de Efésios. Efésios fala que nós somos salvos pela graça mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que você não se glorie. Mas lá no verso 10, ele diz que você foi feito como criatura dele, como poesia dele, criação dele, mas você foi criado para as boas obras. Você foi salvo para você ser um agente que trabalha pelo reino e para o reino. Não transforme o seu conhecimento em um monte de letra estéril que não produz nada, que não leva ninguém a nada, que só faz com que pessoas fiquem inchadas de conhecimento. Ainda é possível associar a nossa essência com a forma? Será que depois desses 2 últimos domingos, você ainda associa essência com forma? Culto é forma. Isso que nós estamos fazendo aqui é forma. Tem gente que acha que isso aqui não é válido. Só é válido se a gente estiver ali no púlpito, ali atrás, pregando, indo para um lado e para o outro. Para eles isso aqui não é válido. Isso é forma. A essência é a palavra. O resto é forma. Creio que nós demos um avanço, demos passos importantes hoje à noite para entendermos e para o entendimento da nossa fé em Jesus e nossa identidade com a igreja. Pelos olhos da fé, busque se ver nesta igreja engajada, nesta igreja que proclama e faz ao mesmo tempo.
Talvez nossa igreja local esteja sendo impedida de se reunir, mas isso será por um momento. A questão que fica é: o que aprendemos com tudo isso? Em 3, 4, talvez 5 meses de isolamento e impedimento presencial, o que você andou fazendo enquanto igreja? O que nós andamos fazendo como igreja? O que temos feito? Quero convidar você para orarmos e assim refletirmos nesses últimos momentos a respeito de toda essa experiência que nós temos vivido à luz daquilo que a palavra de Deus tem nos ensinado. Vamos orar. Senhor, reconhecemos que não tem sido muito fácil. Reconhecemos que tem nos trazido aflição, dores, angústia. Temos visto e ouvido pessoas testemunhando de que não suportam mais estarem isoladas nas suas casas. As pessoas estão ficando enlouquecidas, depressivas, angustiadas, porque não conseguem sair de casa, porque estão com medo, porque estão se protegendo. Então, diante de tudo isso, nos bate uma sensação de que nós não servirmos para nada, de que não temos utilidade nenhuma. Parece que a nossa fé e a nossa esperança, parece que a nossa vida cristã se resume a irmos ao templo, ao prédio, para ali naquele lugar, falarmos de Jesus e cantarmos, ouvirmos uma palavra, abraçarmos os nossos irmãos e falarmos com ele. Parece que nós estamos condicionados a vivermos dessa forma. Mas não é isso. Sabemos que não é só isso. Portanto, eu peço ao Senhor que em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor faça com que esses meus irmãos que estão vivendo essa angústia, essa dor, esse desespero, eles encontrem na Tua palavra, eles encontrem a razão pela qual nós existimos como igreja. Então te pedimos isso, que como a igreja primitiva foi uma comunidade ousada, que não se conformou ao fato de serem perseguidos, de serem dispersos. A despeito de tudo isso, essa igreja se pôs na brecha e começou a proclamar o Evangelho, e a Tua palavra diz que a igreja foi crescendo, porque o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos, o Senhor ia acrescentando mais gente, e a história vai nos contando que esse cristianismo cresceu de uma forma tão grande que nenhum império conseguiu dar conta dele. Então, Senhor, que a Tua igreja sinta-se igreja, mesmo quando ela não tem as portas dos templos abertos, que elas se sintam comunidades fervorosas, usadas pelo Espírito de Deus, com ousadia e poder, proclamando a Jesus em todos os lugares. Senhor amado, queima o coração do Teu povo para que anuncie o Senhor, ao invés de estarmos o tempo todo falando da Covid, possamos falar daquele que é a cura, daquele que restaura e que limpa o nosso coração de todo vírus pecaminoso. Então, Senhor, nós te pedimos isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Uma semana abençoada para você, cheia da graça do Senhor. E a pergunta então é: afinal de contas, a igreja está ou não está em quarentena? Deus lhe enche da sua misericórdia. Uma boa semana.
tua glória. Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é. Oh, quão lindo esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é. Maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino, tu é a glória, acima de tudo o nome está. Poderoso esse nome é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. És invencível, inigualável,
Amados irmãos, diante desses tempos que temos vivido, onde temos estado nas nossas casas, reclusos, nos guardando desse tempo, desse vírus que tem assolado a vida de tantas pessoas, nós não podemos perder a oportunidade de celebrar ao nosso Deus por meio do seu corpo e do seu sangue. Nós temos dito que a ceia do Senhor, ela deve, claro, ser vivida em comunidade, mas em dias em que a comunidade não pode estar junta, partir o pão, tomar do cálice, ele pode ser feito dentro de um contexto de família, que é um contexto de unidade. Então eu quero lhe convidar, você na sua casa, a gente na nossa casa, participarmos desse tempo com uma consciência muito clara no nosso coração, na nossa mente, de que a morte de Jesus é uma oportunidade. A oportunidade de estarmos mais próximos uns dos outros, claro, mesmo diante de todo esse momento que temos vivido. É a oportunidade de vermos a igreja unida, a igreja caminhando e entendendo o seu papel de proclamar o Evangelho, de anunciar as boas novas de Jesus. Afinal de contas, a recomendação da palavra de Deus é que esse momento seja feito como um testemunho até o dia em que Jesus volta. Então, eu quero lhe convidar a participar desse momento com alegria. A palavra do Senhor, ela diz o seguinte: que pois recebi do Senhor que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: este é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Que da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre em que vocês se reunirem, sempre que o beberem em memória de mim. E aí veja só que no verso 26 ele diz: porque sempre que eu comerem deste pão, sempre que vocês tiverem a oportunidade de comer desse pão, beberem deste cálice, com isso vocês anunciam a morte e a ressurreição do Senhor até que ele venha. Essa sem dúvida nenhuma é um dos grandes desafios que temos, de continuarmos proclamando Jesus e anunciando o seu amor, mesmo nesses tempos. Então eu quero lhe convidar, nesse momento, a participarmos juntos da ceia do Senhor, a termos esse momento de partir o pão e tomar o cálice. Façamos parte desse momento em que o pão, simbolizando o corpo de Jesus, e o cálice, simbolizando o sangue do Senhor, de fato une o corpo de Cristo e nos faz entender a grande dimensão que é o Evangelho de Jesus. Façamos parte do pão e do vinho nesse momento. Eu quero lhe convidar a orarmos, a colocarmos diante do Senhor nossas vidas e pedirmos a Ele que nos ajude nesses dias, que de fato possamos entender que a sua morte ela é extremamente importante para a nossa vida. Acreditamos que diante desses dias em que temos recebido tantas más notícias, pessoas que têm morrido em razão dessa pandemia, especialmente aqueles que confiaram e creram no Senhor, um dia, como Jesus, ressuscitarão. Estaremos, evidentemente, reinando com o Senhor para toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, é nisso que nós aguardamos. Nós vamos orar nesse momento, e como da última vez, nós vamos orar juntos. Eu vou pedir a Micheline mais uma vez para estar orando, intercedendo ao Senhor por nossas vidas e por nossa caminhada nesses dias. Tem sido difíceis, mas cremos que iremos passar por esse vale em nome de Jesus. Querido Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem sido fiel, o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado.
Te agradecemos, Pai, pela tua morte lá na cruz do Calvário e pela tua ressurreição, Pai. Sabemos que nós não merecíamos, mas o Senhor teve misericórdia e o Senhor nos amou com um amor tão grande que foi capaz de se entregar na cruz do Calvário por nós, Pai. E nós queremos te agradecer imensamente por isso, Senhor. Pelo teu amor, pela tua graça e pela tua misericórdia. Nesses dias difíceis, Senhor, nós te pedimos com as famílias da igreja, espalhada pela terra, daqueles que se encontram nos hospitais, internados, devido a essa doença que tem se alastrado no nosso país, Pai. Nós te pedimos misericórdia, que o Senhor possa estar visitando cada um e possa estar trazendo a cura, Senhor. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso povo, Pai. Tem misericórdia. Que o Senhor possa chegar com toda a providência, Pai. Sabemos que tem tantas pessoas passando necessidade, Pai. Que o Senhor possa chegar com a tua provisão. Ó Deus, tem misericórdia. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas e nos ajuda, Senhor, a caminhar em tua presença, Pai. Nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nós não merecemos nada. Mas te agradecendo pelo teu amor, a tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Então, que Deus abençoe sua vida, que você tenha uma semana abençoada e não se esqueça que a morte de Jesus é o que nos une. Seu corpo, sua vida é aquilo que nos faz caminhar junto. Deus abençoe. Foi bom estarmos aqui, adorarmos o nome do Senhor. Mas nesse momento nós vamos estar encerrando esse momento de louvor e adoração ao Senhor. E você que está em casa, você pode adorar juntamente conosco. Se você está sentado no sofá ou fazendo qualquer outra coisa, nós convidamos você para que você possa juntamente conosco adorar o nome do Senhor. Vamos lá? Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a videira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em teus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a videira
fruto. Mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegro